noite, bom dia, boa tarde, queridos espectadores e ouvintes. Bem-vindos mais uma vez ao podcast Crime Não Compensa. No episódio de hoje, estamos aqui com o Dimitri, Eduarda, Felipe e Kleder novamente. E com nós, apresentadores, eu, Gabriel e Arthur. Olá, Arthur, como vai? E aí? Tamo aí, né? Sexta-feira, após a vitória do Brasil, tem como ficar ruim não, né? Pô, com certeza, vitória maravilhosa, um gol do Richarlison lindíssimo. Foi Gol muito não, né? bonito, foi muito Golaço, bonito. golaço. Incrível. Beleza. Queridos convidados, gostariam de se apresentar, assim, começando aí por Dimitri, depois Eduardo, Felipe e Cléder. É um prazer estar aqui de novo, né? Falar mais um pouco, esses assuntos maravilhosos, interessantes aqui que a gente tem para falar. Então, gente, muito obrigado pelo convite de novo. Vamos continuar falando e é um prazer a gente continuar batendo um papo descontraído, porque fica mais leve o nosso podcast para transmitir uma energia melhor para vocês. Agora, Eduarda, nossa convidada especial, diga, apresente-se. Gente, estou muito feliz pelo convite para a gente debater, conversar sobre esse tema. E é isso, obrigada. Cléder? E isso é uma presença aqui ilustre de todos vocês, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Um bom dia a todos. E espero que nós possamos discutir sobre esses assuntos históricos de uma forma a elucidar bem e mostrar outras visões desses casos. Maravilhoso, maravilhoso. E Arthur, diga então, qual o tema que discutiremos hoje? Hoje falaremos do assassinato de César, né? Pô, massa. Que foi Ótimo. um dos assassinatos mais famosos, né? Dos últimos tempos. Mais importantes também. Ver que é uma das maiores talvez a maior traição que a gente tem na nossa história, assim. Verdade. Pois é. Uma das maiores, diria eu, velho. César foi uma das pessoas mais importantes, né? Da antiguidade aí. É algo interessante porque é um fato que aconteceu há muito tempo atrás e ainda tem efeitos atuais. Ainda é recorrente, Sim, né? para pensar. Tem repercussão ainda nos dias atuais. A gente ainda usa para explicar algumas situações dos dias atuais. Exatamente, pô, exatamente. Muito bom. A famosa analogia. Fica Exatamente. difícil de esquecer quando um ditador do tamanho do cara é assassinado por tanta gente assim, né? Tem a questão da traição também, né? Que quando você chega muito ao poder, sempre atrai o pior, né? As Verdade, pessoas ficam verdade. invejadas. Todo mundo inveja o poder do outro. E muitas pessoas acabam olhando para quem tem poder e pede ajuda. E quando o cara que tem poder não ajuda, aí o sentimento de vingança simplesmente aparece. E outra coisa é que Exatamente. aborda termos de direito, tanto do penal como da formação política, que a gente sabe, né, que política é a dominância legal do poder. É isso, sem falar, Exatamente. ele também foi assassinado durante uma reunião, né? Ele estava em uma reunião em Roma e ele foi assassinado. Pensar isso é muito engraçado, né? Assim, porque foi meio que uma traição. Então, Exatamente. Ali todos tiveram um pensamento ali que queriam tirar ele do poder e fizeram esse crime, né? Fizeram esse ato. Isso é verdade, é a E, famosa inveja de hoje. e aproveitando que o Não Cléber é? falou aí de crime, queridos advogados, quais seriam futuros advogados? Qual seria o crime cometido pelos conspiradores de César? Assim, na minha opinião, eu vou falando o primeiro ponto a gente discutir aqui, que eu acho interessante, é o tal do homicídio qualificado, né? Que Boa. como ocorreu de uma maneira cruel e ademais, não deu a chance de defesa da vítima, né? E se a gente comparado atualmente, todos são julgados integralmente pelo homicídio. E hoje a pena é de 12 a 30 anos. E para vocês? Assim, Exatamente. Ainda tem a questão que o crime foi premeditado, né? é, Então, tipo assim, teve Perfeito, todo um verdade, planejamento por verdade. trás ali. é claramente um homicídio qualificado se a gente parar pra pensar, porque é um crime hediondo, né? E o motivo, de certa forma, ele é fútil. Então se encaixa exatamente E no, na descrição do crime hediondo, né?
E eu acho um ponto interessante de falar que se a gente for botar no direito penal, na esfera, a gente pode falar da teoria da vontade, né? Que ele teve a intenção de matar logo desde o início. Sim. Realmente, realmente. E também podemos entrar no debate, né, meus queridos futuros advogados, que foram 23 facadas no total, né? Isso. Isso, como é que eu posso falar? Isso foi Realmente tinha a intenção de matar. Não, mas, mas igual eu queria debater aqui, a questão de números aí de 23 facadas, isso causa alguma alteração no caso? Tem alguma pena maior? Assim, a gente tem que levar que foi 6, assim, quando ele estava vivo ainda, depois, quando ele morreu, foram 17. Exatamente. A Isso. questão também é que era outro direito, né? O direito romano, num, comparado ao atual, assim, bem diferente, né? O direito tinha acabado de se tornar realmente público. Antes ainda era a própria autotutela, assim. E Então, Pois é, e isso, tipo, foi uma morte muito cruel, né? A forma que eles fizeram. Porque ele não tinha nem a oportunidade, não teve a oportunidade de se defender. Isso. Apesar de ter relatos que ele recebeu mensagens dizendo que ele sofreria esse atentado, mesmo assim ele não quis confiar, né? Nesses relatos que enviaram para eles, porque assim, ele pensou que absurdo, como que o Senado vai fazer isso comigo? Eu que tô aqui comandando eles, eu aqui que sempre tive do lado deles. Então, tipo assim, é um caso bem marcante na história e eu acho que pode ser analisado de diversas formas. isso é Excelente verdade. E ponto. Outra coisa, os conspiradores eram amigos de César, o que significa que ele Sim, realmente não iria acreditar isso. nisso. E por É o fim, fator da ganância, né? pois é. isso. Até tu, Brutus. E ele Até também tu, Brutus. se safar da situação, né? Só que ele não deu muita importância ali, né? Teve algumas oportunidades. Ele recebeu uma carta do empregado, só que ele decidiu não ler. Uma profecia da sua esposa, que ele não deu a mínima. Então, assim, tinha como ele ter se safado da situação. É um exemplo da ganância hoje, atualmente, porque muitos viram o poder que ele exercia na sociedade, né? E quiseram. Era uma disputa política de poder que se agrava até nos dias atuais. E, Sim, e também podemos ver aí que foi um crime, uma conspiração, digamos assim, né? E isso no direito também agrava a pena, né? Que foi meio que um crime Exatamente. premeditado, né? Não, realmente, pô, sim. agravantes como o abuso de autoridade e abuso de poder foram exatamente o que os senadores usaram, porque eles eram senadores, eles se achavam que poderiam fazer isso, e no momento em que todos participaram, praticamente 20 senadores de vários, mais ou menos numa porcentagem bem alta do número de senadores, eles participaram desse ato, então é como se eles acharem que por serem senadores eles não iriam ser julgados pela lei, mas pelo contrário, eles foram e deveriam. Exatamente. Exatamente. A gente caracteriza como um crime de violência induzido pela corrupção desses senadores, né? Sim, e o pior sim. também- e o pior é que nesse caso, muitos dos assassinos realmente não foram punidos, não, porque para manter o governo sem nenhuma rachadura grande demais, muitas das nomeações que o César tinha feito ali antes continuaram válidas, mesmo depois da morte dele, justamente para manter um esquema mais corrupto ainda, entendeu? Então é difícil esse caso, né? Exatamente. Isso é Fingiram que verdade. nada aconteceu, tiveram uma Pois é. espécie de foro privilegiado, Uhum. no qual não foram julgados pelo crime que eles cometeram. Então, tipo assim, é algo que a gente pode ver porque existem várias qualificadoras nesse crime. E Isso é quem verdade. participou do crime é Marcos, o seu filho ilegítimo, que ele também participou, né? Então, isso é muito chocante, né? Imagine. E é engraçado que o Senado nomeou ele antes como algo máximo, pontífice máximo. Então, Sim, algo eterno. isso, algo eterno. É Aí ele estranho de foi. pensar que eles mesmos quiseram acabar com isso. Isso, inicialmente eles elegeram ele, e depois que ele assume o poder de ditador, de acordo com a legitimidade, com o tempo o Senado não curtiu e decidiu fazer esse crime bárbaro. Realmente, foi um crime bárbaro.
Beleza, a próxima coisa é o que os senhores acham em relação a visões a partir da visão da ciência política. O que seria exatamente esse assassinato? Porque uma coisa é pela visão do direito penal, que diz que, justamente como vocês falaram, homicídio qualificado, meio cruel, todas essas coisas. Mas, em relação à ciência política, César era um ditador, ele estava sendo tido como tirano pelos senadores. Qual é a ótica do assassinato pela ciência política? No meu ponto de vista, eu acho que quando a gente fala de ciência política, a gente fala da política em si, né? Que é a disputa do poder legítimo. Como o César era o ditador legitimado, muitas das vezes o povo ou os próprios senadores não curtiram e decidiram cometer esse crime bárbaro. E para vocês? Devemos lembrar que o povo, na verdade, gostava de César. Eram os senadores que Isso, tinham as coisas isso. contra César. Você Então, pode assim, ter uma argumentação de que ele tomou o poder para si de uma forma, né, destituindo o poder do Senado. Então, naquele contexto, seria legítimo destituir um cara tirano desses de forma legítima. Mas aí, isso na visão dos caras que perderam o poder, obviamente, né? É fácil falar quando foi você que foi usurpado e agora quer usurpar de volta. e é muito importante para a ciência política porque César tinha um grande poder. Então, ele estava situado numa região que tinha muito poder e muita influência. Ou seja, ele lutou muito para chegar naquele posto que ele estava. Ele fez muitos contatos, ele encontrou muitas encrencas pelo caminho. Mas, por fim, o próprio Senado tinha dado esse direito para ele. E depois retiraram, né? Até seus aliados mais próximos, vamos se dizer assim. Exatamente. E o povo estava com ele, querendo ou não. O povo gostava dele, ele ajudava o povo. Assim, é como Exato. se o presidente dos Verdade. Estados Unidos quisesse ter o poder todo para ele, né? Tipo assim, a maior, uma grande potência assim, mundial como essa, e o cara queria o poder só pra ele, tava na cara que ia dar errado também, assim, o cara demais. Já estava Excelente escrito que ia dar analogia, merda. pois é. É como se a gente tivesse as três esferas do poder aqui e ele exercesse só uma delas. Entendeu? Juntar só Isso. eles. Não, esse negócio de não ter a questão do poder regulador ali, como a Isso, gente tem 2, 3 poderes, que um regula o outro e aí tem aquela estabilidade, isso nessa época causava muitos problemas. a Porque centralização do poder, né? isso, concentrar o poder na mão de uma pessoa só vamos se dizer assim, é algo muito complexo. Perfeito, perfeito. Mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Desculpa, Felipe, até te cortei aí. Não, tá de boa. Mas nessa época o governo fazia uma votação para eleger tipo um imperador. Como é que era isso? Bem, naquela época, o que funcionava era o seguinte: o Senado, cerca de 300 pessoas, das famílias mais ricas de Roma, eles iriam governar Roma a partir de criação de leis, a organização dos crimes, julgamento dos crimes, tudo isso, e não tinha alguém que legitimamente iria governar Roma por si só. Dentre os Verdade. senadores existiam os cônsuls, que eram as patentes mais altas do Senado. E os senadores, eles também poderiam ser militares, como por exemplo César era militar. Ele liderou a campanha de Roma contra os gauleses na Gália, que é hoje a região da França. Mas, Exatamente. como Roma estava Isso. em crise durante essa época e eles estavam tentando consertar as coisas, o Senado nomeou César o cargo, por assim dizer, não... Centralizador. Exato, o cargo centralizador, o título supremo de Roma, que era o ditador. Não é ditador do jeito que nós hoje em dia acreditamos. Era um Conceito termo mudou, que né? significa um servidor público, exato, um servidor que ditava, ditador, as regras. No As entanto, normas. como ele apenas ditava as regras, o poder, como o Felipe falou, se centralizou no César, Isso. ele acaba ficando com muito poder, e era justamente o que os senadores de Roma tinham mais medo, era um monarca, um rei em César. Né? E ele já tinha o poder de um rei, que era o poder do ditador. Tanto que ele governava de forma autocrática e também autoritária, né? Então isso foi o que deixou as pessoas um pouco preocupadas. Deixaram as pessoas preocupadas. Justamente pelo que falou. Ele serviu de base pro resto, vamos Isso. dizer assim.
basicamente. Ele Então- seria o alicerce. Exatamente. Então Eu- podemos ver que ele revolucionou, então, digamos assim. Exatamente. Ele revolucionou tanto que a questão dos imperadores romanos seguintes eram chamados de César, em sua homenagem. Exatamente. Exatamente. Bom ponto. Exatamente. Eu acho que o ponto centralizador veio com a efetivação do trabalho dele, né? E esse processo de descentralização do poder, eu acho que foi uma boa parte do. Assim, não que eu acho correto, mas foi uma parte que demonstra efeitos atuais que hoje o nosso poder é totalmente descentralizado, com várias esferas administrativas para administrar. Realmente. No caso, hoje em dia nós temos o poder legislativo, judiciário e executivo divididos, mas naquela época isso não existia. Naquela época o judiciário, o executivo e o legislativo estavam todos imbuídos nos senadores, até que o poder executivo foi passado para César, um único homem Exatamente. com o poder executivo em mãos. E por isso que eles tinham medo dele se tornar um tirano, dele ser um tirano, o que ele não exatamente era. E também, após a morte do César, o sobrinho dele, Otaviano, que iria governar depois, ele ficou com isso. A morte de César alimentou nele uma vontade de vingança contra os assassinatos, justamente pelo que aconteceu com seu tio. Só Realmente. deixando essa curiosidade aqui Sim. também. Perfeito. A gente pode entrar nessa questão do crime, né? Então, tipo assim, um crime nessa época levava outro crime, era sempre uma sequência. Era como se fosse um dominó. Você derrubava um e ia derrubando vários. Era uma sequência de crimes e violência que, com a evolução do direito, com a evolução das sociedades, isso mudou. Então a gente se Perfeito. organizou melhor e teve punições ali nas quais igualavam essa questão. Isso é Então, algo. Entrando nessa questão de penas aí que o Baiano, penas e punições, mudou muito, né? Através do tempo, que o direito Verdade. era das penas, das punições, né? É algo É. mutável, né? Com o passar do tempo, nunca vai ser imutável, dizemos assim. Mas lembremos também que o nosso direito ele é baseado no direito de Roma. Roma era uma civilização muito evoluída no Isso. direito. Era um estado de direito, diferente dos que vieram depois que Roma caiu na Idade Média. A Europa esqueceu do direito, a igreja assumiu o direito, foi tudo por água abaixo. Mas é isso aqui, estouramos aqui o tempo do podcast e finalizamos o nosso assunto. Então vou ter que me despedir de vocês, queridos espectadores. Mais uma vez, obrigado por assistirem a mais um episódio de podcast O Crime Não Compensa. E nos vemos no próximo episódio. Até a próxima.